Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Sérgio Cardone, eu sou profissional especialista em vendas enterprise com experiência há mais de 15 anos no Brasil e na América Latina. E hoje eu quero falar de um ponto muito importante. É um ponto simples, ele é seguido de algumas maneiras, só que a gente não vê muitas vezes o erro que esse ponto tem. Que é o quê? É desumanizar e seguir um script pronto quando a gente vai falar com um CEO, com um CFO, com qualquer líder e até no decorrer mesmo, né, do desenvolvimento da venda. Então assim, né, a gente tem muitos dos passos, a gente segue um framework muitas vezes engessado e é aí que está o grande problema. Por quê? A gente trata muitas vezes um decisor inteligente, com experiência, né? Poxa, a gente está falando de um C-level. Da mesma maneira que uma pessoa comum, da mesma maneira que uma pessoa que não tem a influência. E aí o que a gente sai falando? Um script pré-determinado, uma regra impondo coisas. E se a gente for parar para pensar, né? Quando a gente impõe para um decisor, a gente já perdeu esse decisor. E aí você pode falar assim, poxa Sérgio, mas eu sou especialista, em Magic, em Bunt, em Spin Selling, Challenger. E realmente todos esses frameworks, essas estruturas, elas são muito válidas. Mas a gente não pode segui-las de uma maneira engessada. Então, e aí eu vou explicar um ponto, né, que eu faço até uma comparação totalmente diferente do nosso mercado corporativo de SaaS, mas que vocês vão entender, né? Então, pensa assim, você está falando aquele script, né? Muitas vezes, quando a gente recebe uma ligação de telemarketing, a gente ouve as mesmas frases que eu ouvi, que o outro vai ouvir, que o outro já ouviu, e por afim, né? E aí a gente tem que ser menos telemarketing e ser mais doutor, ser mais médico mesmo, né? E aí você pode falar, tá Sérgio, mas o que tem a ver um médico com a nossa realidade, com a nossa estrutura? Nesse comparativo tudo, por quê? Você vai no médico, você marcou a consulta, você está com uma dor. Ele não sai já te dando um remédio, né? Ele vai perguntar, ele vai falar, tá, mas essa dor é desde quando? Em qual localidade? É mais para cima, é mais para baixo, mais para direita, mais para esquerda? Muitas vezes ele vai pedir algum exame, vai pedir talvez um outro exame. Isso vai ajudá-la a fazer o quê? A identificar a raiz daquela dor. Isso vai ajudá-lo a identificar realmente o que é, o que pode ser e qual o tratamento adequado. Muitas vezes é só um remédio, muitas vezes é um tratamento mais prolongado, muitas vezes é um tratamento cirúrgico. E se você vê, né, o seu vizinho pode ter relatado a mesma coisa e ter ocorrido uma cura, um procedimento diferente. E esse é o ponto que eu quero chegar, né? Se você seguir esse script pronto, oi, bom dia, meu nome é fulano, quero falar com você porque eu sei que a sua indústria enfrenta tais e tais problemas e uma empresa similar resolveu isso utilizando a nossa solução e teve ganhos maravilhosos de X%. E aí que está o grande erro. Quando você faz isso, primeiro, um C-level ele sabe ler antecipadamente muitas situações. Então ele já sabe que você não está falando exclusivamente com ele. Segundo ponto, você está presumindo coisas, você está impondo resultados, situações que muitas vezes não são verídicas. Pode realmente até ser similares, mas a fonte é outra. E aí que vem o grande problema. Você perde ele. Quando você vai para uma reunião, seja remota ou seja presencial, e você começa a ser o expert, não da solução, mas da empresa dele, cara, você já perdeu essa reunião rápido. Você pode ver, você está falando todo aquele discurso pré-pronto, lendo um PPT. E aí o que vai acontecer? Ele vai chegar a falar, cara, muito legal isso, mas
eu tenho uma outra reunião e eu não consigo cumprir essa 1 hora que a gente falou. Só vou ter mais 15 minutos, mais 5, mais 10. E aí você fala, acelera, o que é pior, e você acaba perdendo, e já perdeu essa venda. E aí você vai ver que ele não vai te responder, ou que ele vai te postergar, enfim, você realmente perdeu essa venda, né? E voltando ao exemplo do médico, então, o médico pediu os exames, fez o diagnóstico dele e aí recomendou o procedimento, que para você foi um e para o seu vizinho foi outro. Nós, como influenciadores de decisão, nós como trusted advisors, nós como vendedores enterprise, temos que fazer exatamente a mesma ação do médico, que é o quê? Tá, deixa eu escutar você. Eu sei que muitos têm esse ponto similar, mas isso se aplica na sua empresa? Se não, como que você resolveu? E você começa a fazer um levantamento único. Primeiro você vai escutá-lo e depois você vai fazer perguntas estratégicas. Não siga aquele roteiro pré-pronto, quase que de uma entrevista, né, fria. A gente vê muitos vendedores, né? Poxa, eu já tenho esse levantamento pronto comigo há 15 anos, há 20 anos e funcionou bem. Cara, ele não funcionou bem, você deu sorte. Porque cada empresa, assim como eu falei, né, do médico, que para você diagnosticou uma coisa e para o vizinho outra, cada empresa tem a sua situação, tem a sua particularidade, tem o seu momento, tem o seu orçamento, tem o seu ano fiscal. Então você não pode, em maneira alguma, presumir. Não seja arrogante de presumir, não seja arrogante de impor datas, impor horas, impor resultados. Quando você faz isso, você perde. Você tem que ser expert o suficiente naquela vertical, naquela indústria, naquela solução, mas você tem que ser ao mesmo tempo humilde o suficiente para falar: eu quero aprender os seus problemas para poder te ajudar. Então não adianta vir com um script, seja um script feito por você, pela matriz, por qualquer treinamento que você tenha tido. Aprenda isso, mas use esse conhecimento, esse script para situações verdadeiras. Aplique, adapte, transforme. A gente fala, né, em transformação digital, só que como você vai sugerir uma transformação digital para uma empresa se você não transformou nem o seu script, se você está dando um Ctrl+C, Ctrl+V de e-mail, de script, se você vai para uma reunião e lê um PPT, gente, para. Isso não funciona nem com vendas transacionais, quanto mais com vendas enterprise. Então, por favor, não façam isso. Aprendam, escutem primeiro, façam perguntas que sejam válidas, que sejam pertinentes àquele momento, àquela situação, aquele relato que o cliente está dando. Poxa, sabe, se ele está te falando sobre problemas na linha de produção, não venha com aquela coisa, eu entendi, mas vem cá, a tua hora extra, você tem algum problema? Não, gente, você já perdeu. Peraí, ele abriu alguma questão sobre a linha de produção e você está falando sobre, você cortou, disse, eu entendo, não entendeu? E aí você já emenda uma questão sobre hora extra, sobre problemas de dados no CRM. Isso está totalmente desconexo. Então, poxa, se ele te falou problema da linha de produção, poxa, como assim? Você está falando que naquela linha 1 você produz mais, mas num tempo menor. Então me deixa entender. E aí você começa a se aprofundar. Quando você faz isso, você demonstra, olha, eu estou realmente com você. Eu estou ouvindo e eu quero entender. Eu não tenho a resposta para tudo, mas eu vou te ajudar a resolver. Quando você tem tudo isso de informação, aí sim você consegue falar com ele. Aí sim você dá realmente valor. Então você não está presumindo nada. Você não está trazendo um dado, né? Um erro também que é trazer muito dado de mercado, porque o mercado está alinhado em 15% de redução, em 20%. Isso ele sabe, ele tem acesso, ele lê.
Então você não está trazendo nada novo. Você vai trazer algo novo quando eu entendi e para a sua situação, a sua empresa, eu posso ajudar na solução desse tipo. Então não é ter roteiros, não é ter presunções. Um outro ponto também que ocorre muito é, ok, a reunião foi boa, então o próximo passo é terça-feira, às 14 horas, onde eu vou trazer o meu especialista tal. Você de novo vai estar impondo alguma coisa para esse cliente. Você vai estar presumindo que a data dele é. O que você pode fazer? Olha, seu cliente, poxa, a minha sugestão é essa e essa para essas datas e esses horários. Tudo bem para você? A gente tem como já deixar pré-agendado? Se não, me informe dentro dessa possibilidade. Caso você não tenha, eu vou me adequar. Você está desenhando com o cliente. Você está dando passos, mas você não está impondo. Gente, é muito importante isso, não impor nada para um C-Level. Ele tem uma agenda cheia, muda essa agenda e se você começa a impor, você não vai ter prioridade. Então, claro, faça um follow-up. Poxa, a nossa reunião está marcada para quinta-feira, sabe? Manda algo na terça, ligue para ele, né? Ao invés de só mandar e-mail. No momento que você já falou com ele, tem o número dele, tem o WhatsApp, entra num contato mais, olha, tá tudo certo para quinta, que aí eu vou precisar confirmar aqui com a minha equipe, ou elas já confirmaram para essa reunião, tá tudo certo, do nosso lado tá tudo certo, e do seu. Começa, né, a gente fala muito de relacionamento. Relacionamento não é só, eu estou te mandando isso, você precisa me mandar isso. É ter essa flexibilidade. E claro, você com a sua experiência vai identificar, poxa, ele está realmente interessado, ele não está, é ler os pormenores. Então assim, não imponha nada, não use scripts pré-prontos, isso não funciona com decisor, não funciona com contas enterprise, você tem que saber ler o momento, saber ler a pessoa e se adaptar. Você está coordenando o deal. Então, saiba quando acelerar, quando tirar um pouco o pé do acelerador e como falar. Gente, eu vejo muitos vendedores, sênior já, usando essa estratégia de um levantamento de processo engessado, um script, ler PPT, trazer aqueles dados de mercados que todo mundo já sabe. Seja diferente, mostre que você é disruptivo, né? A gente fala tanto em soluções disruptivas, transformação, seja você realmente esse agente. Então, pare, sabe? Pare de usar isso. Isso não funciona mais. Funcionou há muito tempo. O seu C-Level, ele sabe as técnicas de venda, ele também vende, ele conhece todos esses frameworks, e se você achar que tratar objeções de uma maneira pré-pronta vai funcionar, não vai. Ele vai ter uma objeção, escute, absorva e dê a resposta correta. Tá certo, gente? Essa é uma série, né, que eu quero falar muito desses nossos comportamentos e eu aguardo o retorno de vocês para a gente poder seguir. Então deixe nos comentários alguma situação que vocês já passaram, tem passado, se vocês têm um pensamento diferente. E aí a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Muito obrigado, boas vendas e até mais.